Olá, alunos, dando prosseguimento aos nossos estudos. Agora, analisando o tema A Revolução Russa e os ideais de socialismo. Tema esse a qual nós vamos estudar o período entre 1905 a 1921, estudar o processo revolucionário que a Rússia vai passar, processo este que está envolvido com as consequências sociais e políticas geradas pela corrida neocolonial e pela Primeira Guerra Mundial, tá? 1905 marca, podemos dizer que o início do processo revolucionário na Rússia devido a ser um ano de intensificação dos movimentos de greve dos operários russos, tá? Em 1921, né, é o momento em que a Revolução Russa, que se iniciou propriamente em 1917, termina, tá? 1921 é o momento de consolidação da Revolução na Rússia. Tá, mas para a gente entender um processo revolucionário na Rússia, a gente precisa entender o que era a Rússia antes da Revolução, né? O que era a Rússia pré-revolucionária. Então nós podemos dizer que a Rússia, até a metade do século XIX, ainda era uma Rússia com muitas permanências do sistema feudal. É uma Rússia ainda semi-feudal, certo? Com suas características estruturais ainda no feudalismo, né? A sua estrutura política era uma monarquia absolutista de origem divina e hereditária, a qual nós vamos chamar de czarismo. A família real que governava a Rússia nesse momento eram os chamados Romanov, tá? Romanov. A estrutura econômica da Rússia nesse momento ainda era agrária, né? Essencialmente agrária, tanto que cerca de 80% da população russa ainda era de camponeses vivendo em condições semi-feudais. E a estrutura social russa é uma estrutura social ainda aristocrática, né? A Rússia apresentava uma nobreza de características feudais, a qual detinha a maior parte das terras agricultáveis. Nesse sentido, obviamente, os camponeses eles estão vivendo em condições de semi-escravidão e sendo explorados por essa nobreza, tá? Então a Rússia da segunda metade do século XIX é uma Rússia que ainda tem muitas permanências do feudalismo, porém está tentando se modernizar, está tentando romper com essas características semi-feudais, com essas estruturas atrasadas, obsoletas. E essa modernização da Rússia, ela é realizada pelo Estado czarista russo, pela monarquia czarista russa, que a partir da década de 1860 começa a realizar reformas no sentido de modernizar a Rússia, tá? Que reformas são essas? Por exemplo, né, a permissão para o capital internacional investir na economia russa. A Rússia tinha matérias-primas importantes para o desenvolvimento industrial neste momento, né, como, por exemplo, o minério de ferro. Então, isso era interessante para indústrias da Alemanha, da Itália, da França, Inglaterra. Então, o capital desses países vai investir no sentido de obter matéria-prima, tá? E, portanto, é esse investimento estrangeiro que possibilita a Rússia iniciar uma pseudo-industrialização, uma industrialização ainda muito incipiente. Uma outra medida, no sentido de modernizar a Rússia, foi decretar em 1865 o fim do sistema de servidão na Rússia. Com esse decreto, né, com a extinção oficial da servidão na Rússia,
O governo czarista tinha como objetivo liberar a mão de obra camponesa para que essa mão de obra servisse de trabalhadores industriais para esse processo industrializante, certo? Na Rússia, tá, gente? Isso é importante. Uma outra coisa importante é que essa modernização ela vai também surtir efeitos na estrutura social da Rússia. A Rússia até então era uma Rússia essencialmente semifeudal, a qual tinha como classes sociais apenas uma massa gigantesca de camponeses e uma minoria de uma nobreza feudal, semifeudal, certo? Mas agora nós vamos ver surgir a classe dos trabalhadores urbanos industriais, o proletariado, e juntamente com essa industrialização, uma burguesia. Então a Rússia é um país em transição, e esse processo modernizante vai estar impactando pesadamente a sociedade russa. A Rússia ela vai sofrer um processo de crise social gigantesca, né? Portanto, essa crise social jogava camponeses e trabalhadores, certo, em condições extremamente precárias de vida, bem visto aqui nessa observação número 2, melhor dizendo, né? O processo de modernização da Rússia gerou grave crise social, com o proletariado enfrentando péssimas condições de vida e intensa exploração nas fábricas. E o campesinato também vive essas condições ruins no campo, tá, gente? Então, aqui nós vamos ver a foto, uma imagem de trabalhadores camponeses na Rússia, maltrapilhos. Então, isso é uma imagem que possibilita a gente ter noção de como eram as condições de vida dos trabalhadores na Rússia até a Revolução, tá? Portanto, uma das questões que intensifica essa crise social vai ser a entrada da Rússia na corrida neocolonial. Dentro da perspectiva de modernização russa, ou seja, da consolidação do capitalismo na Rússia, o governo czarista também vai implementar uma política de conquista de áreas de influência econômica ou colônias. Então a Rússia ela vai entrar na corrida imperialista e esses embates neocoloniais vai levar a uma guerra contra o Japão, travada em 1904 a 1905. Uma guerra que a Rússia vai perder de maneira extremamente vexatória e fácil para o Japão. Contudo, porém, essa guerra ela gera efeitos nefastos para a estrutura social ainda frágil da Rússia. A economia russa ainda é uma economia muito frágil. Então, mobilizar o exército, por exemplo, desorganizou camponeses, que levou a uma queda da produção agrícola, e isso gerou aumento da fome no campo, por exemplo, certo? Então, esse conflito com o Japão amplia a crise social na Rússia, certo? Tanto que em 1905 estoura greves e manifestações operárias nas cidades industriais russas. E uma dessas cidades era São Petersburgo, que naquele momento era a capital da Rússia. Uma grande passeata realizada, na sua grande maioria, por mulheres e crianças, em frente ao palácio de governo do czar Nicolau II, certo? Vai ser duramente reprimida, com cerca de mais de 3.000 mortos pelo exército particular do czar, os chamados cossacos. Esse evento vai ficar conhecido como Domingo Sangrento, e para os revolucionários vai ficar conhecido como Ensaio Geral, porque
as repercussões do Domingo Sangrento, certo? Vai fazer com que o movimento operário na Rússia se intensifique. Aqui, imagens da repressão dos cossacos a essa manifestação realizada em frente ao Palácio de Governo, certo? Em São Petersburgo, tá, gente? Então, essa repressão a esse movimento vai gerar uma indignação tremenda na sociedade, certo? A qual vai dar início a um processo revolucionário, porque a partir daí a oposição ao czar se intensifica, certo? Ao czar Nicolau II se intensifica, tá? Tanto que nós vamos ver aqui, né, que o Domingo Sangrento levou à intensificação de greves e levantes militares, né? A divulgação do Manifesto de Outubro, a qual exigia, tá, a formação de uma monarquia constitucional, certo? A instalação de um parlamento, que nós vamos chamar de Duma, para a elaboração de uma constituição para a Rússia, tá? Reformas políticas e políticas que nós estamos tentando ver aí, né? Ela exigiu reforma política, certo? Só que, obviamente, o czarismo, a monarquia absolutista, não aceita a oposição e, na verdade, perseguiu os opositores, né? Levando a muitos deles a ter que fugir do país. Qual era a principal oposição contra o czarismo russo? A principal oposição ao czarismo russo era o Partido Social Democrata Russo, fundado em 1898, certo? Foi fundado clandestinamente, certo? Não existia oficialmente na Rússia, porque nós já sabemos, é uma monarquia absolutista, então não existe democracia, não existe pluralidade política, não existe oposição. A oposição, ela é perseguida politicamente, tá? Então, o Partido Social Democrata Russo, ele funciona na Rússia de maneira clandestina, certo? Fundado em 1898 na Bélgica, em Bruxelas, não foi nem na Rússia, não foi nem em Moscou e nem em São Petersburgo, foi em Bruxelas, na Bélgica. E esse partido tinha como princípio político a adoção do socialismo marxismo, certo? Em 1903, em um congresso em Bruxelas, certo? O partido definiu a sua corrente, a sua conduta política de como organizar os trabalhadores no sentido de viabilizar um processo revolucionário socialista na Rússia, certo? Então, nesse congresso, nós tínhamos duas correntes em debate, tá? A corrente que nós vamos chamar de bolchevique, porque vai ser a corrente vencedora do Congresso, vai ser o pensamento político que vai vencer no Congresso, ou seja, vai ser a maioria, tá? E a outra corrente era a menchevique, porque foi a derrotada, portanto, a minoria. O que a corrente menchevique propunha como ação política na Rússia, né? Propunha que para se chegar ao socialismo na Rússia a Rússia tinha que primeiro passar por um processo de revolução capitalista. Por isso, a defesa da união dos trabalhadores com a burguesia russa para derrubar a monarquia russa. É uma inspiração, o princípio revolucionário menchevique está se inspirando na Revolução Francesa, tá? O Martov, Yuli Martov, que era a maior liderança menchevique, defendia essa tese da união entre trabalhadores e burguesia para derrubar a monarquia, certo? Russa.
e, nesse sentido, levar a Rússia a um processo lento e gradual a uma sociedade socialista. E a outra corrente, a bolchevique, que foi a corrente que venceu o debate, liderado por Vladimir Lenin, defende que não há possibilidade de união com a burguesia. Tanto a monarquia russa como a burguesia russa é inimiga dos trabalhadores. Então não é possível uma união da burguesia para derrubar a monarquia. É preciso, sim, ter um partido revolucionário para organizar os trabalhadores, certo? Um partido de vanguarda, um partido que oriente os trabalhadores no sentido de fazer uma revolução popular e instaurar, consequentemente, o socialismo na Rússia. Portanto, a maioria dos membros do partido acabaram votando na tese de Lenin, por isso vão ser chamados de bolcheviques, e a tese derrotada, a tese do Martov, o grupo que defendia a tese do Martov vai ser chamado de menchevique, minoria, certo? Portanto, se a tese de Lenin foi a vencedora, ou seja, a tese de que era preciso ter um partido de vanguarda para organizar os trabalhadores para a revolução, foi também tomado nesse congresso como medida a criação dos sovietes. Os sovietes, traduzindo, Comitê de Trabalhadores Urbanos e Camponeses, ou seja, de operários e camponeses. Então, o símbolo do processo revolucionário na Rússia é a foice e um martelo encruzado, né? Cruzados. Foice representando os camponeses e um martelo representando os trabalhadores industriais urbanos. Qual seria a função política dos sovietes? Exatamente essa. Adentrar o movimento operário russo para poder consolidar uma lógica política revolucionária dentro do movimento operário russo, né? Preparar os trabalhadores para a revolução. Certo, gente? Portanto, entre 1905 e 1917, nós vamos vendo se criar as condições objetivas para início, para a eclosão dessa revolução. E o evento fundamental para criar essas condições foi a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial é a pá de cal na crise social russa, né? Desorganiza completamente essa frágil economia da Rússia. Então nós vamos ver uma queda na produção agrícola, certo? E, consequentemente, um processo inflacionário com aumento de preços, tá? O aumento do desemprego, certo? Doenças. O exército russo mal preparado, mal armado, pegando um vareio do exército alemão, tendo baixas imensas, certo? Do exército alemão. Consequentemente, esse vexame no fronte de batalha oriental, frente à Alemanha, fazia com que a imagem do czar Nicolau II se deteriorasse perante a população. A fome, o desemprego também contribuía para isso. Então não é à toa que em fevereiro de 1917 nós já temos aí 3 anos de guerra, tá? A guerra começou em 1914. Nós estamos falando de 1917. 3 anos de guerra, 3 anos de tensa crise econômica, 3 anos do exército russo morrendo que nem mosca no fronte oriental. Então nós vamos ver que, por causa dessa crise social gigantesca, um golpe, um movimento, uma grande manifestação de trabalhadores, em fevereiro de 1917, acaba por levar por terra o czarismo. Nós vamos ver que o exército russo, que estava em São Petersburgo, não reage a essa manifestação. Então nós vamos ver aí que cai o czarismo
em fevereiro de 1917. E se cria aí o chamado governo provisório. Um governo esse que vai ter como grupo predominante dentro desse governo os mencheviques, ou seja, aqueles que defendiam a união com a burguesia para o processo revolucionário na Rússia. Nesse sentido, né, esse governo provisório não realiza medidas socializantes. Por exemplo, era um anseio da população russa a retirada da Rússia da guerra. Manteve a Rússia na guerra, por exemplo. Então não toma nenhuma medida popular, não atende aos anseios populares e ainda mantém a Rússia na guerra. Aqui nós temos uma foto de uma estátua, a cabeça de uma estátua de Nicolau II, né? A cabeça de uma estátua de do monarca russo, tá? Mostrando a queda do czarismo aqui, certo, gente? Quando se instala a Revolução em fevereiro de 1917, muitos militantes políticos que estavam fora da Rússia voltam para a Rússia, tá? E um desses foi o Vladimir Lenin, né, que estava exilado na Rússia desde 1905. E o Vladimir Lenin é bolchevique, né? É contra a união com a burguesia. Ele formulou a tese da revolução proletária na Rússia. Nesse sentido, Lenin, ao chegar na Rússia, divulga o que nós vamos chamar de teses de abril. As teses de abril têm como lema paz, pão e terra. Né? Lenin fala, o povo quer paz, ou seja, quer que o governo tire a Rússia da guerra. O povo quer pão porque está passando fome, né? A Rússia está desorganizada. E o povo quer terra, porque, não esqueçam, a maioria absoluta da Rússia ainda é formada de camponeses. Então isso é um lema socializante, é um lema mostrando uma postura socialista, né? Então não é à toa que as teses de abril vêm com a defesa de um governo socialista, ou seja, era preciso transferir imediatamente o poder para os soviéticos. Então, outro lema das teses de abril é todo poder aos soviéticos, certo? Esta foto é Vladimir Lenin, melhor dizendo, né? Vladimir Lenin falando ao povo durante já o processo revolucionário. Aqui está sendo um discurso, certo, para o povo russo, exigindo essas medidas socializantes que o governo provisório não tomou, tá, gente? Portanto, nós só podemos dizer que a Rússia realmente entra numa revolução socialista só em outubro de 1917, quando o governo provisório cai e quem assume o controle da revolução são os bolcheviques, certo? Liderado por Lenin e por Leon Trotsky, certo? Então nós temos, a partir de outubro de 1917, a criação de um governo, o governo chamado Comissariado do Povo, certo? A instalação de um governo socialista. Nós vamos ver Lenin, que era o comissário do povo no governo revolucionário russo, assinar um tratado de paz com a Alemanha, né, retirando a Rússia da guerra, o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Realizando medidas socializantes como reforma agrária, tá? E estatização de bancos e indústrias. O processo revolucionário russo, o processo revolucionário socialista na Rússia dura entre outubro de 1917 a maio de 1921, certo? A maio de 1921.
E esse período é um período em que a Rússia vai passar por uma guerra civil, tá? Levando com que o governo revolucionário tome algumas medidas, como a adoção do chamado comunismo de guerra. Era preciso não desarticular a economia, principalmente a agricultura, para que não se perdesse o controle da revolução. Tá? Nós vamos ver o Estado controlar indústrias e o consumo e confiscar o excedente agrícola e o racionamento do consumo. Então são medidas estatizantes para que a economia russa não desande de vez. A Rússia estava passando pela Primeira Guerra Mundial, saiu da guerra e entrou numa guerra civil. Então é preciso, né, a gente ter isso em vista. Nesse sentido, 1921 marca a consolidação da Revolução na Rússia, né, com a vitória do Exército Revolucionário, que nós vamos chamar de Exército Vermelho, contra o Exército Antirrevolucionário, que nós vamos chamar de Exército Branco. Né? Então, se consolida aí a Revolução. Tá, gente? E, portanto, surge uma nova nação a partir dessa Revolução, o que nós vamos chamar de União das Repúblicas Soviéticas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E nós temos que entender que a Rússia ela sai desse processo economicamente destroçada. Né? Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil. Daí ter que reconstruir economicamente a Rússia. Então, o governo russo, na figura de Lenin, né, cria o que nós vamos chamar de NEP, ou seja, nova política econômica, uma nova política econômica, né, com esses objetivos de consolidar a revolução na Rússia, reorganizar economicamente a Rússia. O que consistia a NEP? Né? Primeiramente, a NEP substituiu o comunismo de guerra, que fora instalada durante o processo de revolução. Então, uma vez a revolução terminada, é preciso reorganizar a estrutura econômica. Tá? Então, a NEP ela tem como objetivo reorganizar economicamente a Rússia, tá? Tentando acelerar o processo de desenvolvimento do país. Por isso, tomou algumas medidas, em linhas gerais, medidas que misturavam medidas socialistas com medidas capitalistas, como, por exemplo, né, a permissão de entrada de capital estrangeiro na Rússia, a existência de pequenas e médias indústrias, tá? Por exemplo. Então, na essência, a NEP ela foi uma mistura entre socialismo e capitalismo, né? Para tentar reorganizar economicamente a Rússia, certo? Nesse sentido, a NEP ela foi bem sucedida, porque já por volta de 1923 a Rússia já está consolidando-se enquanto país socialista, ou seja, já está se consolidando como União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem, alunos, ficamos por aqui e até a próxima aula.